8 tipos de pessoas que podem estar travando o teu projeto. Hoje eu vou falar de cada uma delas e muito cuidado com a última pessoa que eu vou falar aqui, porque essa pode ser a mais perigosa, porque ela é a mais difícil de ser percebida. Então, quando você tem um projeto ousado e que você está trabalhando nele e tentando com todas as suas ferramentas fazê-lo dar certo, nós já aprendemos aqui que você vai depender de estrutura, que existe dentro dessa estrutura pessoas e ferramentas, instrumentos e várias variáveis para que esse projeto funcione e dê certo. Entre elas, você vai encontrar vários tipos de pessoas. Aquelas que te ajudam, que são parceiras, que vão investir junto com você e que vai sonhar junto com você e que vai fazer o seu projeto alavancar. Mas existe aquelas que são essas que eu vou dizer aqui. E essas você vai precisar deixar para trás, vai precisar eliminar elas do seu plano, de forma sutil, de forma delicada, ou às vezes não, ou às vezes vai ter que fazer num corte mesmo, de repente, sem medo de errar, porque esse tipo de pessoas pode impedir você de vencer. E isso aqui, quando você olha, a primeira pessoa que eu vou falar é a pessoa que é escarnecedora. O que é uma pessoa escarnecedora? É aquela pessoa que está sempre zombando de algo. E essa situação, ela às vezes fica difícil de ser percebida, porque é aquela pessoa que faz uma piada, que faz uma brincadeira, mas é aquela frase, aquele senso de que as coisas não são tão importantes assim. Então essa pessoa, ela faz caras e boca, ela não aceita muito bem ali o que está sendo proposto naquela hora, mas não com o tom de rejeição ou de rebeldia, com o tom de brincadeira. Esse é o escarnecedor. Ele não acredita que o conselho é bom para si, mas ele sempre pensa que quem precisa de ajuda é o outro, e por isso ele faz brincadeira. A segunda pessoa que eu quero falar aqui é o preguiçoso. O preguiçoso, às vezes, fica difícil de entender que é preguiça, porque ele sempre tem uma desculpa, a razão pela qual a parte dele não foi feita. Ele sempre vai dizer que é alguma coisa que deu errado, ou é o carro que quebrou quando estava vindo no caminho, ou é o celular que não despertou, ou é alguém que deixou de fazer a parte dela antes que chegasse na dele. E ali ele vai estar sempre achando uma desculpa para não fazer, quando na verdade ele não fez porque ele não encarou a realidade por preguiça mesmo. E essa preguiça destrói, porque ela destrói até mesmo a fé. Porque quando a tarefa não é feita e ela começa a ficar acumulada, começa a sobrecarregar alguém. Porque toda vez que alguém deveria fazer e não fez, o próximo, dentro do fluxo daquela rotina, vai ter que assumir responsabilidades que não é dele. E neste momento, nós podemos até mesmo perder talentos dentro do processo do nosso projeto, porque pessoas que fazem mais e que são mais corajosas e que são mais verdadeiras acabam assumindo responsabilidades, porque talvez no meio tinha um preguiçoso e que fez com que aquele que era corajoso, no meio do processo se torna muito cansado, fadigado, e quando a gente percebe isso, às vezes o processo não tem mais retorno para essas pessoas. Então nós precisamos ficar muito esperto para eliminar essa pessoa número 2, que é o preguiçoso do meio do nosso projeto. A terceira pessoa que eu quero falar é o rebelde. O rebelde é aquela pessoa teimosa, é aquela pessoa que recusa a correção, é aquela pessoa indisciplinada e que faz como se a disciplina fosse um peso, fosse algo desnecessário, fosse uma exigência porque você ou o líder é chato ou porque está exigindo além do que ela pode dar. Então, esse tipo de pessoa também é uma pessoa, normalmente um rebelde teimoso. Além de trazer os prejuízos de não acatar a disciplina, ele ainda faz com que outras pessoas pensam que o que ele está dizendo faz sentido. Porque como ele é teimoso, ele insiste naquela opinião que ele tem acerca da situação e daquela proposta a ser executada. A quarta pessoa que eu quero falar
é a pessoa que é abusiva e violenta. A pessoa que é abusiva e violenta, ela não tem limites. Ela entra em lugares que ela não foi chamada, ela fala sem noção de algo que às vezes ela nem sabe exatamente tudo o que está acontecendo, ela responde grosseiramente, ela entra em áreas, em fases do processo que às vezes faz com que acontece precipitação ou às vezes atrasa por causa do abuso de comportamento com as pessoas das outras fases do processo, e essa pessoa também precisa ser eliminada do meio do nosso projeto, para que o nosso projeto não seja prejudicado ou até mesmo falido antes de que nós tenhamos noção do que está realmente acontecendo. A quinta pessoa é a pessoa viciada. A pessoa que é viciada, ela faz com que o problema que ela tem por ser um vício é algo que ela não pode deixar para trás. Ela acostuma tanto naquela mediocridade ou talvez naquela limitação, que quando ela está com a oportunidade de fazer, ela perde tempo dando respostas para mostrar que está daquele jeito, porque é daquele jeito mesmo que ela deveria estar. Quer ver um exemplo muito claro disso que nós temos na Bíblia, de uma pessoa que é viciada e é um vício que parecia ser tão normal? É aquele homem que estava deitado na beira daquele poço há 38 anos, esperando o movimento das águas para que ele fosse curado. E quando Jesus chega diante dele e pergunta para ele se ele gostaria de ser curado, ao invés dele responder simplesmente sim, eu quero ser curado, ele começa a contar uma história para Jesus. Ah, sabe o que é? Eu estou aqui há tanto tempo, eu não tenho ninguém para me jogar no poço, e sempre que as águas movimentam, alguém me coloca outra pessoa lá primeiro. E ele começa a contar, sendo que a resposta ali era sim, eu quero ser curado. E é isso que o viciado faz no meio do nosso processo. Enquanto que as coisas deveriam ser respostas rápidas, ele está ali contando uma história para justificar aquele vício, daquela lerdeza, daquela mesmice ou daquele pensamento pequeno. E isso também é uma coisa que às vezes a gente deixa passar batido. E neste ano, como nós estamos aqui trabalhando veementemente para que esse projeto 2026 seja o melhor projeto das nossas vidas até então, nós precisamos realmente passar um filtro nos nossos relacionamentos. Quem são as pessoas que nós estamos contando com elas? Por que é que nós estamos deixando elas ficarem? E se você tem assistido até agora e visto essas 5 pessoas que eu tenho falado e está entendendo que isso faz sentido para você, já comenta, já compartilha, fala com as pessoas com quem você convive aí, que você está vendo um vídeo bacana, que está te orientando, que está trazendo para você instruções que realmente vai te ajudar a acrescentar aí no seu conhecimento, no seu plano, nas virtudes que você precisa levantar para o ano de 2026. Ativar as suas emoções para que você realmente perceba isso antes que elas se tornem grandes dentro do seu projeto. A sexta pessoa que eu quero falar é o manipulador. Nós sabemos que o manipulador, ele quer poder sobre as nossas vidas. Ele quer poder sobre aquilo que nós estamos executando. O manipulador, ele chega com aquela conversa que ele está ali porque ele é útil, porque ele é necessário, porque ele tem para oferecer, e ele vai ali te monitorando e te oferecendo o que você pensa que ele é a melhor pessoa que você poderia ter do lado, porque ele está sempre presente, ele está trazendo para você ali uma proposta de melhoria, de ajuda. Mas acontece que o manipulador, ele não quer te ajudar. Ele quer mudar a sua personalidade para aquilo que ele pensa que é melhor para você, para que o crédito fique para ele. Porque tudo que o manipulador quer ouvir é que, se não fosse por ele, aquela coisa não tinha acontecido. E isso é muito sério, porque essas pessoas, em algum momento, ela vai chegar para você e vai fazer aquela frase: se você me amasse, ou se você me entendesse, ou se você fosse um pouco mais grata,
E ele vai trazer isso como um pedido de prestação de contas para tentar mostrar para você que ele era assim algo indispensável no processo. E você precisa tomar muito cuidado com os manipuladores. A sétima pessoa que eu quero falar para você é o obstinado. O que essa pessoa que é obstinada ela faz? A pessoa que é obstinada não é alguém que errou por ignorância. A ignorância no sentido de ausência de conhecimento. O obstinado é uma pessoa que escolhe distorcer a verdade, porque ela tem um objetivo, mesmo que esse objetivo seja um objetivo camuflado, mas é um objetivo de tornar uma atitude que era de graça, uma atitude que era livre, uma atitude que era de bênção, e uma atitude forçada, uma atitude que gera custo, que gera peso, que traz culpa e que pode ser até mesmo um pecado. Porque o obstinado, ele não mede as consequências, ele não tenta compreender a situação, o contexto em que está acontecendo. Ele não respeita as doutrinas, porque ele ouve tudo, ele até concorda na tua frente, ele balança a cabeça, ele diz que sim, que você está certo, mas quando vira as costas, ele vai fazer do jeito dele. E ele pode ter comportamento totalmente contrário ao que faria com que esse projeto funcionasse perfeitamente. E a oitava pessoa é o ímpio irredutível. E como eu disse que esse seria um dos mais importantes e mais difíceis de ser descoberto, é porque o ímpio irredutível é aquele que ama as trevas e odeia, rejeita a luz. Mas ele não vai falar isso para você. Ele vai ser aquela pessoa sutil, que ele vai trazer para vocês o fingimento. Sabe aquela pessoa que você está falando e ela se finge de surda? Aquela pessoa que você pede uma resposta e ela fala, eu não sei, eu não entendo, que se faz de coitado, mas é porque ela está fazendo pouco caso da situação. Porque no resolver ali da situação, a hora que ela tiver acesso para fazer o que ela tem para fazer, ela vai pegar e vai fazer como ela acha que deve. E ela não vai medir consequência, porque ela vai ainda dizer que você disse que era para fazer tal forma, mas ela sabe que você estava errado, porque afinal de contas, ela entende mais do que você, ela está mais ali dentro do que você, ela compreende mais do que você. O ímpio irredutível é aquela pessoa que não aceita a hierarquia, que na sua frente ele faz como se ele fosse assim o mais disciplinado possível, mas quando você vira, ele vai dizer, eu que mando. Eu que executo, eu é que sei, é comigo que está o controle. E nós temos assim vários exemplos de pessoas desse jeito. E se a gente for fazer uma lista, a gente vai encontrar pessoas que a gente se relaciona desta maneira. Qual é a conclusão que nós podemos tirar dessas 8 tipos de pessoas? O fato é que em algum momento, em alguma proporção, nós também podemos ter comportamentos assim. E nesta hora, neste nosso projeto, que nós já estamos há tantos dias monitorando o nosso comportamento, as nossas intenções, os motivos pelos quais nós estamos no lugar que nós estamos, nós precisamos olhar em que momento nós estamos permitindo que essas pessoas ajam conosco, nos fere com esses comportamentos, e em que momento nós é que estamos agindo dessa maneira com outras pessoas. Porque nós precisamos ser responsáveis pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes. E aqui vai haver sim aqueles momentos em que você vai ter esse comportamento. Dentro desse plano, você vai fazer esse levantamento sobre, na primeira fase, sobre você. Em que momento que você é escarnecedor? Em que momento que você é preguiçoso? Em que momento em que você é rebelde? Em que momento em que você é violento e abusivo? Em que momento em que você já tem um vício que você não abre mão?
Em que momento em que você usa da manipulação para conseguir o que você quer? Em que momento em que você age obstinadamente, querendo vencer a qualquer custo? Em que momento que você é irredutível em sua ideia, em sua atitude, e não importa em cima de quem você tem que pisar para você conseguir o que você quer. Então você precisa pensar nisso, porque se você for desse jeito, possivelmente você vai estar atraindo pessoas com os mesmos vícios, só que de maneira onde as suas fraquezas e as fraquezas dessas outras pessoas se tornam uma força. E talvez junto o projeto de vocês tenha dado errado, porque justamente ele não tem agradado a Deus, porque o produto final sai totalmente impuro, sai totalmente contrário à vontade de Deus. E nós precisamos então aqui fechar esse nosso estudo de hoje, lembrando que o nosso versículo-chave é aquele: consagre tudo o que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, se essas atitudes, esses comportamentos, esses tipos de pessoas fazem parte do seu núcleo e você está tentando fazer o seu projeto dar certo, não vai dar certo, porque não tem como consagrar isso ao Senhor. Tá certo por hoje?